Queridos, eu quero dar uma palavra hoje específica. Não é específica, é uma palavra para todo mundo. Para você que é pai, praticar. Para você que é mãe, praticar. Para você que ainda não é pai nem mãe, um dia você vai se casar, você vai falar assim, eu quero isso para a minha vida, ok? Hoje é o dia dos pais, e eu não queria só que fosse uma oração no final do culto. Então nós vamos, eu vou ministrar essa palavra, e no final do culto, nós vamos orar com os pais. Temos uma surpresa para os pais. Quando eu encerrar o culto, o quiosque ali vai estar aberto se você quiser comprar um docinho, alguma coisa, mas eu queria falar para os pais virem aqui para frente. Nós temos ainda uns 20 brindes que nós ganhamos. Os irmãos são tão generosos que a gente ganhou tanto brinde. E aí nós vamos fazer um sorteio para os pais hoje, ok? Amém? Vai ser o primeiro sorteio da igreja que a Elienay não vai ganhar nada, porque é só para os pais. Não sei, né? Amém, queridos, tá bom? Essa palavra, eu não tirei de nenhum livro, eu tirei da Bíblia. E eu quero muito que essa palavra possa tocar seu coração. Eu ministrei ela hoje de manhã numa igreja para os pais. Eu não sei, aqueles que já têm experiência de pregação, a pregação ela vai ficando melhor cada vez que você prega ela mais vezes, sabia? Você vai ajustando algumas coisas que você não gostou. Billy Graham, um dos meus heróis, falava que um sermão fica bom quando nós pregamos ele 100 vezes. Ele fica bom, esse sermão, tá? E esse tema é a importância de um pai, porém, é a importância de uma mãe, é a importância dos jovens que vão casar, projetar isso também. Quando eu preparava essa palavra, essa semana, que eu fui convidado a pregar hoje nesse culto de manhã, eu lembrei muito do meu pai, muito mesmo. E eu quero tentar, ao máximo, eu sei que os irmãos conhecem muitas histórias da minha vida. Eu quero tentar me apegar ao máximo à palavra do Senhor. Correto? Amém, queridos? Deuteronômio, se você quiser também abrir a sua Bíblia ou o seu celular, no capítulo 6, o Senhor, no livro de Deuteronômio, ele sabe que o povo ia chegar um momento que eles estavam entrando na terra prometida. Estou explicando isso, talvez você não conheça a história do povo de Israel, e não tem problema, nós estamos aqui para isso. Então, eles estão indo ali para a terra prometida. E o Senhor tinha uma preocupação. Deus sempre quis, queridos, preste atenção no que eu vou falar, que isso é a tônica da palavra, é o principal da palavra. O Senhor sempre quis que o povo dele não se misturasse com outros povos. E até hoje, ser santo não é estar fora desse mundo. Nós não somos um ET fora desse mundo. Ser santo é ser separado, sermos separados. E ele então dá uma dica para esse povo. Ele fala assim, olha, vocês vão para uma terra onde tem povos que são politeístas. O que é politeísta? Aquele que adora vários deuses, que tem outras práticas. E o Senhor já sabia que os homens do povo dele, do povo de Deus, iriam talvez se relacionar com mulheres de outros povos. E aí, então, ele dá um comando para Moisés, que começa lá no verso 3 de Deuteronômio 6. Ouça e obedeça, Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra onde fluem leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça a Israel, o Senhor, o nosso Deus e o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. E que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com sinal nas mãos e prenda-os na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O Senhor, o seu Deus, conduzirá à terra que daria a vocês e sobre qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, terra com grandes e boas cidades que vocês construíram. Queridos, preste atenção aqui. Olha para mim, por favor. Esse texto ele é a chave de uma família. Nunca foi tão necessário falar sobre família. Nunca foi necessário falar sobre casamento. Pais que estão aqui, quando eu falo pais, pai e mãe, presta atenção, você precisa conversar sobre casamento com seus filhos. Você precisa orar sobre o futuro dos seus filhos. E eu então estabeleci, mediante essa palavra, 4 pontos. Os irmãos sabem que eu sou professor,
E eu me deparo todos os dias e ser professor me faz estar conectado com os adolescentes. E eu me deparo com uma geração que tem tanta informação, mas é a geração. Existe um estudo que mostra que a geração de maior informação na Terra, pela primeira vez na história, é a geração. Tenta imaginar um gráfico aqui. O conhecimento foi aumentando a cada geração. A geração dos meus pais tiveram mais conhecimento, mais acesso ao conhecimento que os meus avós. As minhas filhas têm mais acesso à tecnologia e a conhecimento. Mas preste atenção, há um estudo que diz essa geração que vem agora de 2010 para frente, acho que eles já estão chamando de geração alfa, é uma geração que menos, pela primeira vez na história, menos conhecimento tem. Tem um excesso de informação, mas não tem profundidade. E a tarefa da igreja é exercer profundidade. E esses pilares que eu quero ministrar para vocês, servem para todo mundo aqui. Para todo mundo. Eu quero o ponto 1, já está lá no 2, eu acho que estão falando, pedindo para eu pregar rápido demais. Eu quero estabelecer 4 princípios. Tá, eu vou falando aqui, depois você me segue. O primeiro princípio é o princípio 1, que eu chamo, diga assim, o princípio da oração. Diga, o princípio da oração. O princípio da oração, nesse texto aqui, fala o seguinte: quando falar do Senhor, fale no caminho, sentado à mesa, sentado à beira da porta. Os judeus, eles usam uma pulseira, eu vou chamar de pulseira, o nome em hebraico não é esse. E eles usam algo amarrado na testa, para que eles se lembrem desse texto, para que eles se lembrem que o Senhor é o único Deus. Sabe, irmãos, eu nesses dias meu coração tem queimado muito sobre oração. Qual é o seu nível de oração? Como que você vem domingo para a igreja? Às vezes eu estou sentado ali, a gente tem esse tempo de oração com louvor ali atrás, e eu falo, olha, o louvor é o que vai liberar o ambiente. Mas e lá na sua casa amanhã, segunda-feira, cheio de coisas para fazer? Aí vai entrar o princípio da oração. O princípio da oração é baseado em 3 pontos. Eu ministrei para os jovens esses 3 pontos da última reunião nossa. Dependência, diga, dependência. Você tem ensinado os seus filhos a serem dependentes de Deus em tudo na sua vida? Você tem ensinado seus filhos antes de uma prova a orar, além de estudar a orar? Quando vocês vão viajar, entram no carro e fazem uma oração, consagrando aquela viagem ao Senhor? Dependência. São 3 palavrinhas que você vai aprender ligadas à oração. Primeiro, dependência. Tudo na nossa vida temos que ser dependentes de Deus. A dependência de Deus é que gera o mover de Deus na nossa vida, é que gera o mover de Deus na nossa casa, é que gera o mover de Deus aqui na igreja. Mas um filho, você não pode dar uma ordem para o seu filho, vai orar, menino, vai para o GC, menino. Não, ele tem que olhar para você e falar assim, epa, meu pai e minha mãe têm uma vida de oração. E isso então se torna um hábito. E aquilo que é hábito, a gente não faz força para exercer ele dia a dia. Eu vi essa cena das Olimpíadas, eu fiquei impactado, da menina lá. Ela acaba de dançar lá, aquela ginástica dela, nem sei se é dança que eu posso falar aquilo, e ela senta com e a técnica preocupada, ela tinha tido um estiramento muscular e ela decidiu ir na final, e as técnicas abraçam ela e ela começa a orar em línguas, por quê? Talvez ela nem pensou o que ela estava fazendo, porque aquilo já é um hábito. Oração tem sido um hábito na sua vida? Por que tantas vezes nós somos independentes do Senhor? A oração, ela tem esse primeiro pilar. Então, cada ponto que eu falar aqui, ponto 1 vai ser dividido em 3 pontinhos, 2 em 3 pontinhos e assim sucessivamente. O princípio da oração, primeiro, dependência, segundo, diligência. Diga, diligência. Nós precisamos ensinar o que é diligência para os nossos filhos, na oração e na vida. A geração que está vindo é uma geração que ela não é proativa. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Eu quero fazer uma crítica à minha geração. A nossa geração, a minha geração, ela vem, trabalha e a vida melhora. Quando nossos pais nos criaram, a vida era muito difícil. Quem aqui não lembra que você tinha talvez 2 calças? Eu lembro que eu estava falando para meus alunos essa semana, eu tinha 2 calças, a do uniforme e a de ir para a igreja ou casamento ou festa da igreja. A gente tinha 2 pares de tênis, o da escola e o resto. A gente era meio minimalista, ou na verdade não tinha dinheiro nenhum. Mas de repente, nós começamos a trabalhar, nós aqui,
prosperamos e não desejamos isso para os nossos filhos. E começamos a comprar um monte de coisa para os nossos filhos. E aquilo então se torna um hábito para os nossos filhos. E a gente sofreu tanto, porque nossos pais nos escravizavam com o emprego infantil, que a gente não quer mais isso para os nossos filhos. E aí, de repente, os nossos filhos não são proativos. Eles não têm poder de decisão. Sabe por quê? Porque a gente não deixou eles serem frustrados. Conhece a história da metamorfose da borboleta? A borboleta, ela é uma lagarta que dentro do casulo ela vai se transformando. Isso chama metanoia, metamorfose. E um dia um biólogo, ele decidiu fazer algo, porque na reta final da borboleta, ela vai quebrando o casulo com as asas. E ali ela voa. E um biólogo teve uma grande ideia. Ele pegou e quebrou o casulo para a borboleta. E a borboleta morreu. Porque a força que ela faz para quebrar o casulo é a força que dá às asas o poder de voo. Nós temos sido pais que estamos abrindo o casulo dos nossos filhos. Se ele tem uma frustração lá na escola, às vezes a gente vai lá na escola e briga com o professor em vez de mandar o menino estudar mais. Eu fiquei 7 anos fora da sala de aula, os irmãos sabem disso. Na volta, a primeira característica muito engraçada que eu percebi na escola foi que os meninos nos tratam muito bem quando vem do ensino médio. Eles nos tratam muito bem. Aí vem a primeira prova. O Gabriel deve passar por isso. Aí vem a primeira prova. Sabe o que alguns, não todos, alguns fazem? Tiram nota ruim. Porque é muita matéria. Eles tinham ali, 10 professores, agora tem 30 professores. Eles tinham uma matemática, hoje tem 3 matemáticas. E eles tiram nota ruim. É normal. A gente sabe que é normal, vai dar uma quedinha. Mas sabe o que acontece com os alunos joias que nos tratavam bem? Emburram com a gente, não é, Gabriel? Eles ficam emburrados. Aí o menino te trata mal. Eu falei, filho, o que você está... Não, porque o Senhor me deu nota ruim. Eu falei, não, foi você que tirou nota ruim. A vida é assim. Aí eu já passo logo um vídeo para os meus alunos de um filósofo contemporâneo, pós-moderno, chamado Rock Balboa. Que a vida vai te bater demais. E o importante não é o tanto que você cai, é como você levanta. Então, sabe o que é diligência? Ensine seu filho a ser proativo. Ele vai cair, ele vai ralar, ele vai chorar. Fala para ele não. Fala para ele que ele tem que fazer isso. Fala para ele que ele tem que arrumar as coisas. E isso desde pequeno. Fala para ele que é hora de orarmos. É você que determina. O Senhor está dando uma aula de disciplina aqui. Converse sobre o Senhor. Diligência. Mas como que é diligência na oração? Pai, estou precisando de uma coisa, vamos orar? Pai, nós vamos viajar de férias, vamos orar? Comente com seus filhos algumas dificuldades. Talvez você não vai abrir tudo, mas pode falar a real assim, está difícil, vamos orar? Eu já contei essa história aqui, e não sei quantas vezes, que quando eu estava em Recife, meu pai foi demitido, e o pastor foi lá em casa, e minha mãe mandou a gente jogar bola na garagem. E o pastor falou, não, traz os meninos aqui, eles vão orar pelo Valdemar. E meu pai estava em cama de depressão, porque tinha sido demitido de uma empresa chamada Elma Chips. E a gente estava triste porque não ia comer batatinha de graça mais. E o pastor, eu lembro, isso é muito claro, irmãos, isso faz 41 anos. O pastor falou assim, André, você ora pelo seu pai. E eu pus a mão sobre meu pai e falei, Jesus, cura o meu pai e dá um emprego novo para o meu pai. E eu lembro que a segunda atitude que o pastor fez, inesquecível, foi levar 12 pães e um Toddy e um leite para o lanche da tarde. Ele falou, olha, eu sei que os meninos comem muito, e eu trouxe o lanche da tarde para vocês. Porque 12 pães lá em casa era todo o lanche da tarde, né? E 1 litro de leite, né? Então, eu nunca esqueço daquele pastor que saiu da casa dele e fez aquilo. E olha que lindo, meu pai no outro dia levantou com uma nova energia, uma motivação, foi para uma entrevista de emprego e foi contratado. E ele chegou em casa falando, olha filhos, antes era Elma Chips, agora eu sou gerente da Danone, louvado seja Deus. Porque aquele ano, Danete foi de graça. Terceira coisa, perseverança, diga perseverança. Uma das características dessa geração é o imediatismo, querem tudo muito rápido, a geração fast food. Se a gente vai para um restaurante com os nossos filhos e a gente vai pedir lá um peixe, um tucunaré, e aquilo vai demorar, o seu filho já te pede o celular. E sabe qual que é o erro? Você dá para ele o celular. Porque é tempo de conversar e falar, é tempo de pegar o guardanapo
fazer umas bolinhas e ficar brincando. Porque essa geração é a geração que nós ensinamos a pôr no carro, fazer o pedido, dar a volta e pegar o sanduíche de isopor. Persevera na oração, persevera no culto, persevera em conversar com seu filho, para tudo, desliga a TV, tira o celular, vamos fazer o culto doméstico, vamos ler a palavra, estabeleça um horário de uma refeição à mesa. Isso tudo é oração, isso tudo é vida com Deus, isso tudo é eles olharem para você e falar assim: ah, é assim que é a vida? É assim que é a vida. Segundo ponto, já estão comigo aí? Diga assim, tempo, fale tempo. Fala tempo, querido. Esse texto fala de andar junto. Um dos maiores problemas, olha, eu vou te contar um segredo aqui. Eu tenho uma aula que eu faço no primeiro ano do ensino médio, que essa é uma aula do final do semestre ou do ano. Ela é linda, essa aula. Ela é maravilhosa. Eu peço para os alunos escreverem algum problema e não colocar o nome. Eu coloco num pote e eles tiram o problema. E eles leem o problema e eles têm que se aconselhar e eu fico só monitorando aquela aula. É uma choradeira. É a aula que espalha pela escola. É no final do primeiro semestre. Esse ano eu fui chegando na sala dos professores e os professores falam assim: André, o que você está fazendo que está todo mundo voltando chorando lá do teatro? Mas eu vou te contar uma coisa. Adivinha o que é 50% dos problemas dos adolescentes? Chuta, você pode chutar daí? Pode falar. O meu pai não tem tempo comigo. A minha mãe foi embora. O meu pai só trabalha. A minha mãe só trabalha. 50% é relacionado a tempo com os pais. Uma das características dessa geração é uma geração órfã de pais presentes. Pais que trabalham demais para dar uma vida maravilhosa para o seu filho. E eu vou te falar uma coisa. Se você me perguntar o que meu pai me deu de presente quando eu era criança, talvez eu lembre de alguns presentes. Mas eu vou te falar que eu lembro muito mais dos momentos. Do momento. Eu lembro que meu pai ia com a gente no sábado para um clube. Eu lembro, hoje eu peguei uma foto minha, bebê, com meu pai, posto ou não posto, dele na piscina comigo, porque meu pai tirava o sábado só para os três, para a gangue que ele tinha em casa. E ele queimava as nossas energias. Ele ia jogar bola, ele pagava o cara do carrinho de picolé e falava assim, o que eles quiserem. Aí a gente voltava todo mundo com dor de barriga e feliz. O tempo é importante. Tenha tempo com os seus filhos. Não terceirize isso. Segunda coisa, então, primeiro, dentro do tempo, presença real. Segundo, tire as distrações da vida. Os pais me perguntam muito assim, por que essa geração? Por que essa geração é tão ansiosa? Por que os psicólogos estão com tantos adolescentes como pacientes? Por quê? Sabe, eu queria te indicar 2 livros que não são evangélicos, mas que são muito bons e fáceis de entender. Isso vai te trazer uma realidade muito legal sobre esse tempo. Um chama Nação Dopamina, que mostra como nós viciamos uma geração a dopamina. E o outro são 6 substâncias que controlam a nossa vida, que são neurotransmissores que controlam a nossa vida. Dopamina, testosterona, adrenalina, endorfina, ocitocina, e ele vai explicando de uma forma muito fácil para a gente entender. E a gente já começa a entender essa geração, essa galera, que a qualquer momento quer o celular para fazer um joguinho. Sabe por quê? Preste atenção. Na antiguidade, quando os antepassados não tinha supermercado, não tinha dinheiro, lá no tempo de Noé, tá? Eles, antes do dilúvio, eles iam caçar. Eles caçavam para trazer o alimento. A saída para caçar e trazer o alimento, aquilo já gerava dopamina, que é um neurotransmissor, e esse neurotransmissor dava uma sensação de força, de prazer e de alegria. Quando traziam o alimento, as frutas que colhiam e punham à mesa, o pai já estava com aquela sensação, estou feliz. E aí então a dopamina lentamente era produzida, lentamente era destruída pelo nosso organismo. Hoje, um vídeo no TikTok produz dopamina. E aí vai um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, 5 vídeos. E é dopamina, 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 e o corpo vai se acostumando a essa substância que te traz sensação de prazer,
de alegria, de dever cumprido. E quando a dopamina é destruída, a queda de dopamina tem uma consequência: ansiedade. O que eu mais percebo na geração de adolescentes e jovens que nós trabalhamos hoje? Uma geração que não tem disciplina de sono e que fica muito no celular. A primeira coisa que uma pessoa, quando vai a um psiquiatra e ele está com uma ansiedade, com síndrome do pânico, a primeira coisa que o médico vai fazer, eu não sou médico, mas eu sei, ele vai regular o sono, porque o sono é o maior remédio. O sono é o maior remédio que a gente tem. Nós precisamos encontrar o nosso tempo de sono, porque o sono nos faz viver melhor. Preste atenção, tire as distrações, que seja intenso aquele momento que vocês têm em família. Terceiro princípio, sobre o tempo: viva cada momento. Cada momento. Hoje, quando eu estava vendo as fotos do meu pai, né, Dia dos Pais, eu parei um pouquinho, fui ver as fotos que eu tinha. Eu tenho muita saudade do meu pai, sabia? Muita. Meu pai era um cara muito intenso, muita presença. E eu tenho um problema terrível, aonde eu vou pregar, e meu pai pregou, meu Deus. Hoje eu fui numa igreja, fez fila dos cabeça branca, igual eu. Olha, quando o seu pai vinha aqui, com a sua mãe, olha, eu lembrei do seu pai. Eu preguei agora para os pastores e supervisores do MLP, e tinha uma irmã que conheceu meu pai, e ela no final me abraçou e falou assim: eu só via seu pai. Então isso sempre eu vou lá, vejo as fotinhas do meu pai. Mas eu não tenho, é uma saudade gostosa, porque eu sei que Deus cumpriu o propósito. Sabe por que é uma saudade gostosa? Porque a gente não tinha nada para se resolver. Eu não tinha mágoa para pedir perdão, nem ele para mim, nós éramos amigos. Porque depois que eu casei, o meu pai virou meu amigo, ele já era. Porque a minha família virou a Cibele. Isso é legal, abrindo um parênteses para você ensinar para os seus filhos. Quando eles casarem, a família dele agora vai ser o marido ou a esposa dele. Você virou parente, viu? Parente a gente honra e a gente cuida, mas família mesmo é o nosso núcleo familiar. E é assim que meu pai me ensinou. E a gente encontrava uma vez por semana para tomar café. Olha que legal. Meu filho, vamos lá para o shopping, encontra comigo, vamos tomar um café. E ele conversava só coisas boas, igreja e São Paulo, só isso que ele falava, né? E eu fui lembrando, e eu falei, mas por que às vezes eu não falo assim, poxa, meu pai tinha que estar aqui? Porque eu tenho um sentimento de saudade, mas eu entendo o ciclo. E eu lembrei, porque nós vivemos cada momento de uma forma toda especial. Cada momento foi muito especial. Então, viva cada momento. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Terceiro princípio, e esse talvez seja o mais importante dessa palavra. Ele é o princípio que eu chamei de o princípio que o discipulado começa em casa. Eu estou fazendo 22 anos esse ano que eu sou pastor. E por muitas vezes eu já fui cobrado. Pastor, precisa melhorar essa linha. Ok. Pastor, precisa melhorar a palavra da igreja. Ok. Pastor, vai ter trabalho de adolescente na igreja. Ok. Eu sei que às vezes os irmãos cobram porque querem melhorar. E nós tentamos fazer isso. Eu não estou falando daqui não. Estou falando da minha história de pastor. Mas eu preciso te falar uma coisa. Eu sei das nossas obrigações e eu sei como é importante uma igreja que tem tudo muito bom. Desde o louvor, a palavra, a estrutura, tudo. E é por isso que nós lutamos aqui. Mas discipulado, irmãos, começa em casa. Você não pode falar que a culpa foi a igreja. Ele começa em casa. O filho, ele olha para o pai. E ele vê no pai uma figura de herói. Uma figura que ele admira. O filho e a filha olham para o pai e falam, ele é o melhor pai do mundo. Essa semana viralizou um monte de vídeo na internet, né? E tem de um cara, eu não sei o nome dele, você deve ter visto esse vídeo, e esse vídeo falou muito comigo, do pai que vai buscar a menina na creche. E aí vem a coleguinha da menina, que conversa demais, a coleguinha. Eu não sei os nomes. E aí a coleguinha fala assim, você é o pai da fulana? Sou. O carro do meu pai é muito melhor que o seu. Aí no outro dia ele foi buscar a filha, aí veio a menininha de novo. O meu pai é muito mais forte que você, porque ele me traz para a creche no ombro, carregando. E no outro dia ele foi, o meu pai tem muito mais dinheiro que você, ele trabalha muito. Aí no quarto dia aquele homem falou assim, eu vou mandar minha esposa buscar a minha filha, porque eu estou ficando já
grilado com essa menininha. Mas ele pensou, não, mas o pai dessa menina é tão forte, tão rico, e tem um carro tão bom que eu estou com medo da minha esposa aí conhecer. Né? E aí ele foi para o parquinho com a filha e chegou a menina com o pai. Um carro velho, um terno esquisito. O pai bem mais baixo que ele. E ele olhou e falou, mas esse é o pai? É o herói da menina? Porque para aquela menina, o pai é o herói. Para aquela menina, ele é o melhor. O carro dele é o melhor. Eu ia falar a marca do carro, mas eu falei, depois alguém tem aqui, vai ficar chateado. Tá. Então, o discipulado começa em casa. 3 princípios que o discipulado começa em casa. Oração tem que ser um estilo de vida seu. Não é do seu filho, é seu. Pai e mãe. Eu acordava de madrugada quando criança, a luz da sala acesa, a porta entreaberta, aí eu devagarzinho abria assim, meu pai de joelho 3 horas da manhã, clamando a Jesus e chorando na presença de Deus. Aquele homem nervoso, sanguíneo, agitado, mas quando ele se prostrava, ele virava uma manteiga derretida. Era assim que eu via meu pai. Um homem que era forte, líder de empresa, gerente de não sei quantos funcionários, mas na presença do Senhor era uma manteiga derretida. Essa é a imagem que eu tenho dele. A segunda coisa, converse sobre a Bíblia. Converse sobre a Bíblia. Eu prometi porque nesse sermão eu não ia falar das minhas filhas. Estão me vigiando, mas essa eu vou contar. Nós começamos uma discussão essa semana lá em casa. Pastor discute também em casa de pastor, tá? E aqueles irmãos que acham que a gente fica falando em línguas e flutuando em casa. Cheio de anjos batendo um com o outro no corredor. Mas a discussão foi muito boa, né, Adassa? Começou uma discussão. Aqueles que não entenderam o que eu falava, você pode fazer o seminário que você vai entender. Começamos uma discussão teológica. Minha filha falou para mim assim, pai, você acredita que alguém perde a salvação? Eu falei, peraí, eu não, vamos para a Bíblia. Aí eu abri a Bíblia e li um texto. Não vou entrar nesse mérito hoje não, tá? Aí ela já prontamente pegou a Bíblia dela e falou, não, mas eu tenho um texto que refuta o seu. Não, mas eu tenho um que refuta o seu. E de repente eu parei e falei assim, opa, que legal! Nós estamos quebrando pau aqui sobre teologia, com opiniões diferentes. Que bênção! Não vou te falar quem acredita que perde ou não perde, ok? Não é o mérito da questão de hoje, tá? Mas eu agradeci tanto a Deus por um quebra-pau teológico. Porque talvez isso seja, talvez não, isso é a cultura lá de casa. Converse sobre a Bíblia. Terceira coisa, veja a mão de Deus em tudo. Chegar seu filho em casa, pai, tentei aquele emprego e aquele emprego não saiu. Você vai virar para ele e falar assim, vamos agradecer a Deus por isso? Você não vai falar assim, ah, filhinho do papai, você é o melhor do mundo, porque o chefe que era bobo, ele tem inveja de você. Não, você não vai falar isso. Você vai falar assim, vamos agradecer a Deus, porque Deus está no controle da vida da gente. Ah, eu fui para aquele campeonato e perdi. Louvado seja Deus, porque é o Senhor que está no controle da nossa vida. Vamos agradecer a Deus. Você chegar e falar, poxa, eu fui comprar aquele carro, aquela casa, fui fechar aquele negócio e não deu certo. Vamos agradecer a Deus aqui. Louvado seja o Senhor, porque não deu certo. Porque vai chegar um dia que seu filho vai estar sozinho com a esposa dele, a sua filha, com o marido, e ele vai ter alguns problemas. Fiquei bravo demais com a Lísia aqui, com esse carro que quebrou de madrugada, que alguém doou a bateria, porque ela não me contou. A Lísia não me contou algumas coisas dessa viagem. Eu acho que ela sabia que talvez o pai dela ia pegar o avião e ia lá buscar ela, né? E aí, mas vai ter frustrações e eles vão então ter uma saída. Eles vão adorar ao Senhor, eles vão clamar ao Senhor, eles vão buscar pelo Senhor. Diga assim comigo, discipulado começa em casa. E eu quero ir para o último princípio, o quarto princípio. Você está sendo observado. E eu quero falar algo muito sério aqui, irmãos, para você. O meu pai foi maravilhoso comigo. Mas o meu pai tinha uma barreira num assunto que ele não deveria ter tido, e não culpo por isso, pelo amor de Deus, porque cada um tem sua criação, cada um foi criado de um jeito. Mas o meu pai precisava conversar comigo sobre um assunto. Meu pai era muito livre de conversar sobre sexo, sobre drogas, futebol, política, igreja. Mas esse ponto do meio aqui, ó, meu pai nunca conversou comigo. Ensine sobre dinheiro.
E eu aprendi sobre dinheiro lendo, dando cabeçada, perdendo negócios, fazendo coisas erradas. E eu tomei uma decisão de que a minha geração não ia dar as cabeçadas. Que eu não ia simplesmente dar o dinheiro e eu ia gastar à vontade. Não, eu ia mostrar o valor do dinheiro. Cada família aqui tem uma expertise. Cada família aqui tem um jeito de ganhar dinheiro. Mas você precisa ensinar aos seus filhos. Existe uma regra muito simples. Que se essa geração que está aqui atrás na salinha, ou aquela turminha que está ali com os adolescentes, aprenderem através de vocês, eu vou te falar que daqui 15 anos eles serão pessoas ricas, prósperas. É uma regrinha muito básica chamada regra dos 50, 30 e 20. Alguém já ouviu falar sobre ela? Ah, como eu queria que meu pai tivesse me ensinado a regra dos 50, 30, 20 quando eu era criança. A regra dos 50, 30, 20 diz o seguinte, mas eu não estou falando para você viver isso, porque eu sei que cada família tem uma expertise de algum assunto aqui. Você deve viver e gastar com 50% que você ganha. E se você ensina o seu filho a ter o primeiro salário, e ele gastar com contas fixas dele, que ele faz lá, um celular que ele compra, um tênis que ele compra, talvez porque ele mora na sua casa, talvez você já está dando uma puxadinha e fala, ó, você está trabalhando, a partir de hoje a internet de casa é sua, eu sei que quem está aqui, os filhos vão ficar com raiva de mim, mas é seu direito fazer isso também. Mas se você ensinar para ele assim, olha, o seu salário, tenta viver com contas fixas, 50%, ok. 30% do seu salário é aquilo que você vai usufruir, que você vai poder sair para comer um sanduíche, para ir num cinema. E 20% você vai investir. E nós que somos cristãos, a gente pode pegar esses 20% e falar assim, olha, antes de fazer os 50, 30, 20, dê o dízimo. Isso eu não posso falar para os meus alunos. Eu tenho uma aula que eu dou um módulo sobre essas coisas básicas. Mas como eu queria que meu pai tivesse sentado na mesa, escrito isso para mim com o meu primeiro salário, quando eu trabalhei com 18 anos dando aula e ganhei meu primeiro salário sem o RV. Se você não sabe o que eu estou falando, me perdoe. É porque eu estou ficando velho. O meu primeiro salário com sem um RV, apesar que eu fiz algo bom, eu devolvi o dízimo, eu dei um cheque do bag, 10 o RV, e o missionário foi lá em casa almoçar, eu fiquei com dó dele, eu peguei e dei tudo para o missionário. Meu primeiro salário eu não usufruí dele. Eu dei tudo para o missionário. Mas como eu queria que meu pai tivesse conversado com isso comigo, eu tenho certeza que algumas coisas da minha vida seriam muito diferentes. Converse sobre dinheiro com seus filhos. Pastor, eu não sei, eu não tive educação financeira. Compre livros, leia, veja YouTube. Pastor, eu sou muito desorganizado, se organize. Mostre para o seu filho o valor, olha, não vai dar para a gente fazer isso, não dá. Esse mês não dá. Não tem problema, ele não vai te amar menos por isso. O problema é você estourar a sua vida financeira e vir para casa com peso no coração e bagunçar tudo da sua vida. Dízimo para mim nunca foi problema. Eu nunca deixei de devolver o dízimo na minha vida. Eu trabalho carteira assinada desde os 18. Porque isso era uma cultura da nossa casa, era cultural. Eu, na verdade, não consigo pensar, irmãos, de alguém que não devolve o dízimo. Não entra na minha cabeça, porque isso foi, eu digo que foi a lei da primeira menção financeira, né? Foi o que foi estabelecido quando eu era criança. É como se eu não consigo ver esse caminho. Eu tenho dificuldade de falar para o irmão que não é dizimista, irmão, você precisa dar o dízimo, porque isso para mim é como se aqui dentro não dá para conceber. Porque isso foi um hábito gerado na nossa casa. Eu estabeleci 3 princípios, falei o do meio aqui, que tem um cifrãozinho ali. Ensine sobre dinheiro. Vamos para o primeiro. Ensine sobre suas convicções. Sobre suas convicções. Eu tenho aversão à bebida. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que você pode beber, não pode se embriagar. Ok, a Bíblia diz, mas eu, André, não bebo nada, nunca bebi. Porque eu tive um pai que nunca bebeu. Mas ele nunca falou para mim, para eu não beber, quando eu era já adulto. Era andando com ele. Era vendo ele. Era vendo ele lidar na empresa, onde ninguém tinha Jesus. Naquela época, irmãos, quando nós nascemos aí da minha geração, a gente era tipo 4% de evangélicos no Brasil. Era muito pouco. Ensine sobre suas convicções. Quais são suas convicções de vida? Fale sobre elas, no que você acredita. E o terceiro ponto, tem um reloginho ali, né? Ensine sobre o futuro.
Converse com seu filho sobre o futuro. Filho, o que você quer sobre o futuro? Hoje, quando eu lembrava do meu pai, eu lembro da última conversa que eu tive com ele antes de casar com a Cibele. Foi aquela conversa que ele pôs na mesa as cartas. Ele falou assim, e aí, é isso que você quer para a sua vida mesmo? Você está pronto para isso? Você sabe que quando você pôr o pé fora de casa, eu não vou te ajudar. Você ganha para isso. Está pronto? Cibele está pronta para isso. Foi uma conversa franca, sincera, de dois homens ali, aonde o mentor falava para o discípulo, falava assim, olha, é isso que você quer? Essa é a sua hora. Sabe? Ensine sobre futuro. Mas eu vou te contar uma coisa, nós temos que orar, irmãos. Porque o futuro de sucesso não é a profissão do nosso filho. Não é. É se eles serão do Senhor Jesus. Você pode dizer amém por isso? Meu pai e minha mãe nunca opinaram faculdade na nossa vida. Tanto que o Kiko fez a administração. O Alexandre, engenharia de software. E eu, minha primeira faculdade foi farmácia. Depois fui fazer biologia, teologia. A biologia eu parei, voltei depois. A vida foi dando esse curso das minhas faculdades. Mas essa conversa nunca teve. Sabe qual era a oração da minha mãe? Que os meus filhos estejam diante do Senhor. As outras coisas Deus vai encaminhar na vida. Essa palavra é para ela ser praticada. Eu vou liberar esses slides lá no grupo da igreja. Não é a palavra do GC, ok? Amanhã eu libero uma palavra que fala do tema desse mês. Mas eu queria muito que você, quando você recebesse esses slides, você que é mamãe, você papai, faça uma avaliação. O que eu posso alterar na minha vida? O que está faltando? Sabe qual é o problema? Às vezes eu falo uma coisa e você fala assim, mas meu pai não fez isso comigo. Coríntios, Paulo fala assim, olha, a partir do momento que você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não é porque seu pai não conversou com você, não é porque sua mãe não conversou com você, que você não vai conversar com seus filhos sobre essas coisas. Os que têm pai, adolescentes e jovens, conversem sobre o futuro. Filho, o seu futuro Deus vai encaminhar, porque você é consagrado desde o ventre. O importante é você estar firme em Jesus. As outras coisas Deus vai fazer. Amém? Você pode ficar de pé? Amém, queridos? Eu queria pedir para chamar as crianças para cá. Os adolescentes podem vir. Sobe aqui, Anderson, por favor. Eu quero fazer uma oração por esse dia. Depois a gente vai fazer uma homenagem simples, singela aos pais. E eu me enquadro nisso, tá? Quero chamar a Cibi aqui na frente. Ela vai coordenar essa parte. Mas eu quero orar para que possamos, não só pais, todos nós, vivermos essa palavra. Que os seus filhos aprendam com vocês como fazer. Amém, queridos? Você que é pai de menina, ou se você é o pai de um menino, de um homem, que pelo fato do homem ir para a cozinha, ele gosta de cozinhar, ensine aquelas receitas que tem segredo. Sabe o segredo de família? Vamos passar para frente, porque senão vai chegar um dia que não vai ter bolo de fubá mais. Não é verdade? Porque os segredos estão ficando. Ninguém passa mais. Ontem a gente vendeu a cocada da minha mãe aqui na festa. Tem algumas ainda para vender? Cocada, cara, esgotou tudo, né? Cocada da minha mãe, a gente enviou as meninas para aprender a receita milenar da cocada da minha mãe. Porque isso tem que perdurar para as próximas gerações e até o céu. Amém, queridos? Quero orar por vocês. Amor, fica aqui do meu lado que eu já vou descer e você vai assumir. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor faça da gente praticante dessa palavra e não que a gente não seja somente ouvinte. Que possamos praticar e a partir da prática a gente possa ver um futuro maravilhoso para os nossos filhos, para as nossas famílias. Obrigado por esse dia tão especial. Consola aqueles que têm saudade, como hoje eu tive tanta saudade. Uma boa saudade do meu pai. Console aqueles que os pais estão distantes também, mas que seja um dia, um final de dia especial, em nome de Jesus.